Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 15, a partir do versículo 21. Enquanto vocês procuram, eu agradeço a Deus a oportunidade que está me sendo concedida para poder, nesta manhã, estar fazendo menção da palavra do Senhor. Deus continue abençoando a Bispa Lucinha, a todos os cooperadores deste trabalho, presbítero Daniel, sua esposa, as intercessoras, os tocadores. Deus continue abençoando a todos presentes em nome do Senhor Jesus. Pastor Cleovaldo, com certeza, por motivo de força maior, não está presente aqui no tempo, mas deve estar acompanhando. Deus continue abençoando. O gabinete não está trabalhando. Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. É a hora que nós precisamos crer mais. Né? Eu estava saindo de casa, minha esposa disse: se prepare para pregar. Eu vou lá só para adorar mesmo. Se prepare para pregar, eu vou só para adorar. Mas Deus, Ele é bom. Mateus capítulo 15, verso 21, quem encontrou, diga amém. Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Podemos sentar glorificando em nome do Senhor. Por algum motivo, o Senhor Jesus estava naquela região da Sirofenícia, ou da Fenícia, que era a região grega, chamada de Tiro e Sidom. E quando ele estava lá, esta mulher, ela ouviu falar que Jesus estava passando por lá. E como Jesus já tinha ganhado notoriedade pelos seus feitos, suas ações, pelas obras que ele vinha realizando, então obviamente esta mulher, ela teve fé de que Jesus poderia solucionar o seu problema, mesmo porque a Bíblia diz que de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu falar de Jesus, mesmo porque ela estava na região da Fenícia. E para ela crer que Jesus poderia solucionar seu problema, ela tinha ouvido falar dele. E qual era a situação daquela mulher, irmã Lucinha? Ela estava com um problema gigantesco dentro de casa. E o problema era sua filha, que estava perturbada, endemoniada. E mais do que endemoniada, a Bíblia diz miseravelmente endemoniada.
Então o problema era gigante. O texto não diz, mas eu acredito piamente que esta mulher já tinha procurado meios, recursos para solucionar este problema, mas não encontrou. Então ela viu a solução do seu problema em Jesus Cristo, porque tem problema que não adianta você procurar nenhum outro meio a não ser em Jesus, porque como diz um hino aí, que isto é coisa para Deus, e tem coisa que só Jesus faz. Não adianta. Tem pessoas que procuram tomar banho disso, banho daquilo, vai na casa de mamãe tiribota, de pai fulano de não sei o quê, e chega lá não resolve nada. Coloca espada de algum atrás da porta, ferradura de cavalo, dizendo que dá sorte, mas cavalo puxa carroça até hoje, mesmo usando ferradura. Então ferradura não dá sorte, não adianta nada disso, porque são pantomimas do diabo. Tem coisas que só Jesus pode fazer, só Ele tem poder para fazer, para realizar, mesmo porque a Bíblia diz que Ele é quem opera abundantemente mais além daquilo que pensamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Porque, como disse o anjo Gabriel a Maria, porque para Deus nada é impossível. Então esta mulher que ela creu, ela acreditou, ela confiou que Jesus podia mudar a história da sua filha, e ela foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. E quando ela o encontrou, a Bíblia diz que Jesus ia andando com seus discípulos, e ela começou a clamar, gritar. Clamar aqui é gritar em voz alta. Ela dizia: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Porque a palavra clamar é chamar para mais perto, é gritar, é invocar aquele que está longe para que se aproxime. E a Bíblia deixa bem claro que devemos invocar a Ele no dia da angústia, que Ele nos livrará e nós o glorificaremos. Por isso que Ele disse no Salmo 91: então me invocareis e eu ouvirei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. A palavra salvação aqui não tem nada a ver com vida eterna. Esta palavra salvação do Salmo 91, no original do grego, fala de livramento, cura e providência. Então o Senhor está dizendo: me invoque e eu te curarei, me invoque, eu entro com providência, me invoque e eu darei o livramento. É isso que ele está falando aqui no Salmo 91. Então esta mulher, ela está invocando, dizendo: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não lhe respondeu nada. Ele continuou andando, caminhando com seus discípulos, e esta mulher não desistiu de clamar. Aí o discípulo chega para Jesus e diz: olha, despede-a, que vem gritando atrás de nós. A palavra despedir ali não é que o discípulo estivesse alheio, não é que o discípulo estivesse agindo ali sem nenhuma compaixão por ela, não, pelo contrário, ele estava querendo dizer: socorre, faz alguma coisa, resolve o problema, para que ela vá embora, faz alguma coisa por ela. Aí o Senhor Jesus vai olhar para os discípulos e dizer: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, eu tenho prioridades, eu vim com um propósito definido, eu tenho prioridade, mesmo porque a Bíblia diz que ele veio para os que era seu e os seus não receberam. Fala dos judeus, e você lembra que em João 4 a Bíblia diz: a salvação vem dos judeus. Isto está falando que Jesus tinha prioridade, e a sua prioridade era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por esse motivo que ele disse: eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É neste momento aí que a mulher consegue se aproximar dele e se
curva perante ele, e antes de dizer para ele que estava com problema, o texto diz, ela adora-o. Aleluia! Veja só, queridos, que ensinamento para nós. A mulher, mesmo desesperada, antes de pedir, ela adorou. Mesmo desesperada, antes de pedir, ela engrandeceu a ele, exaltou a ele, enalteceu a ele, bendisse o nome dele, magnificou o nome dele. Qual é a lição que eu tiro daqui? É que antes de pedir alguma coisa, adore a ele, porque ele merece toda a adoração. Mesmo porque o próprio Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, disse, quando vocês orarem, vocês vão orar assim. E ele inicia dizendo, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Isto é adoração. Então ela adora. Depois que adora, ela diz, Senhor, socorre-me. Quando ela diz, Senhor, socorre-me, Jesus vai olhar para ela e vai dizer, olha, eu não posso pecar o pão dos meus filhos e deitá-los para os cachorrinhos. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Eu tenho prioridades, eu tenho primícias, eu tenho propósito definido, e até então você não faz parte deste propósito, pois, como eu disse, a salvação veio dos judeus. Ele veio buscar e salvar quem se havia perdido, e a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, que era a nação de Israel. Então ela era grega, fenícia, gentílica, então não fazia parte naquele momento para poder receber alguma coisa da parte dele. Mas aquela mulher, ela agiu com inteligência tão gigantesca que mesmo assim ela saiu com a vitória na mão. Sabe o que eu aprendo, irmã Lucinha? Que as nossas atitudes diante das adversidades resulta no final da nossa história. Ou seja, vai refletir nela as atitudes que tomarmos, a decisão que tomarmos, a maneira que nós agirmos. Isso vai refletir no resultado da nossa vida, porque aquela mulher, primeiro, ela está clamando, Jesus está em silêncio, é o motivo para ela retroceder. Ele está fazendo pouco caso de mim. Segundo, quando ela diz socorre-me, ele vai dizer, eu não posso pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela poderia dizer, ele me humilhou, então sabe de uma coisa, eu vou embora. Mas aquela mulher não, ela insistiu, ela persistiu, ela perseverou, e por causa disto ela obteve vitória. Que é um conselho nesta manhã, não desista do seu propósito. Que é um conselho nesta manhã, não desista dos seus sonhos, nem dos seus ideais. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas permaneça perseverando, e Deus te dará vitória para a glória do nome dele. Ela não desistiu, e ela não respondeu à altura. Ela poderia olhar para ele e disse, me respeite, você não está vendo aqui nenhuma cadela, você não está vendo aqui nenhuma cachorrinha, me respeite, esse é o rabi. Mas ela simplesmente calou-se, e no silêncio dela, ela disse, Senhor, tudo bem, mas até os cachorrinhos espera cair as migalhas da mesa do seu Senhor. Queridos, essa resposta aí mexeu com Jesus. Essa resposta aí fez com que Jesus ficasse na linguagem comum, boca aberta, sobressaltado. Ele ficou simplesmente estarrecido com a atitude daquela mulher, porque ela poderia dizer desaforo a ele, ela poderia ter desistido, ela poderia ter retrocedido, mas pelo contrário, ela disse, Senhor, tudo bem, mas os cachorrinhos espera cair migalha da mesa do seu Senhor. Quando ela fala isto, o Senhor Jesus olha para ela e diz, ó mulher, grande é a tua fé. E quando Jesus diz grande é a tua fé, aí Jesus vai dizer para ela, seja isso feito como tu desejas. É essa parte que eu amo desse texto. Por quê? Porque Jesus está dizendo
para ela, seja feito como tu deseja. Ou seja, aqui eu aprendo, irmão, que nós não podemos orar aleatoriamente, não podemos orar de balde, não podemos orar como se estivesse jogando na loteria, aconteça o que acontecer, o que vier tá bom, não. Temos que orar de forma detalhada, temos que dizer para Ele o que é que nós queremos de fato, porque a Bíblia diz que já nos orou e Deus lhe concedeu a oração que Ele pediste. Ou seja, Deus concede aquilo que você pede. Aí Ele olhou para a mulher e disse: seja feito para contigo conforme tu desejas. E a Bíblia diz: e desde aquela hora a menina ficou sã. Aqui está a maravilha desse texto. E desde aquela hora a menina ficou sã. Por que desde aquela hora? Porque foi a hora que Jesus falou. Porque desde aquela hora? Porque foi a hora que Jesus determinou. Porque desde aquela hora? Porque foi a hora que Jesus disse: seja feito para contigo como tu deseja. E o que ela desejava? A solução do problema em casa, que era a libertação da sua filha. Então Jesus disse: seja feito conforme tu deseja. E o texto diz: e desde aquela hora a menina ficou sã. Aleluia! Porque quando Ele fala, está falado. Quando Ele fala, está sacramentado. Não adianta se levantar demônio nenhum, porque se Jesus falou, pode crer que vai acontecer, porque a palavra dele tem poder. Se Ele falou, está falado. Sabe qual é o problema desta geração, minha amada? É que esta geração não confia piamente na palavra dele. Esta geração não confia piamente na palavra do Senhor. O Senhor fala e quer contestar. O Senhor fala e fica. Senhor, fala comigo de novo. Senhor, confirma. Senhor, e aquela promessa? Ei, querido, se Ele falou, descansa. Se Ele falou, fica tranquilo, fica tranquila. Se Ele falou, espera, que no tempo dele vai se cumprir aquilo que Ele falou, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre, e o que Ele fala, pode acreditar, Ele vai fazer. Ele é Deus de palavra, Ele é Deus de aliança, Ele é Deus de promessa, Ele é Deus que fala, Ele é Deus que cumpre, Ele é Deus que promete, Ele é Deus que faz, Ele é Deus que não mente para ninguém, porque a palavra dele deixa bem claro. Quando Ele perguntou para Jeremias o que vê, Jeremias disse: eu vejo a vara de amendoeira. A palavra dele foi: viste bem, porque eu venho para cumprir com a minha palavra. Aí Isaías disse: seca-se a flor, murcha-se a erva, mas a palavra dele permanece eternamente. Paulo também disse: porque todas quantas palavras são de Deus, tem dele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então Deus não é Deus de duas palavras. A Bíblia também diz: seja todo homem mentiroso, Deus verdadeiro, porque por duas coisas é impossível que Deus ele minta. Então se Ele falou, descansa. Ele falou que vai abrir, descansa. Ele falou que vai dar, descansa. Ele falou que vai curar, descansa. Ele falou que vai operar milagre, descansa. Ele falou que vai lhe dar vitória, descansa. Ele falou que vai entrar com providência, descanse, porque Deus vai fazer. Mas essa geração tem um problema: não acredita na palavra dele como deveria. E por causa disto, muitos não alcançam de fato o que ele prometeu, porque não acredita. Eu falei aqui na quarta-feira e repito: nós temos que agir conforme a nossa fé. Se nós cremos, temos que agir como aquele que crê. Observe qual foi a atitude da mulher. Quando Jesus disse: seja feito conforme a tua palavra, eu tenho certeza, queridos, que ela não ficou: mas será, será, será. E por que não? Na mesma hora, é assim mesmo, é conforme a palavra, então estou indo embora. Porque ela creu. O centurião de Cafarnaum, eu vou encerrar com o tempo. O centurião foi até o Senhor e disse: Senhor, o meu servo jaz em casa, endemoniado, jaz recaído, e está endemoniado, está doente.
Jesus disse: eu irei lá e vou lhe dar saúde. Olha a fé daquele homem, que coisa linda. Aquele homem olha para ele e disse: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu teto, não. Diga somente uma palavra e o meu problema está solucionado. Uma palavra e o meu criado será sarado. Nós precisamos acreditar que uma palavra dele é o suficiente para solucionar nossos problemas, preparar nossas causas, abrir as portas que estão fechadas, derrubar os muros que estão na frente, tirar as pedras de tropeço que estão no nosso caminho e nos dar a vitória que nós desejamos, porque basta somente uma palavra que até o morto de 4 dias sai, aleluia, com vida de dentro da sepultura. Só uma palavra, só uma palavra, só uma palavra. Você precisa só de uma palavra, aleluia, porque ele é a palavra, ele é a própria palavra, ele é o verbo de Deus, ele é o verbo divino, ele é a própria palavra. Por isso que a palavra dele é o suficiente. Então se ele falou, acredite, creia, venha aqui poço de vitória nesta manhã, acreditando que ele tem poder para te dar a vitória que você tanto almeja e tanto deseja. Somente uma palavra mudou a história daquela mulher.